O Espírito da Verdade, capítulo 37, Tranquilidade. Esse capítulo se refere ao capítulo 25, item 9, de Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. E o capítulo, escrito por André Luiz, começa dizendo assim: comece o dia na luz da oração, o amor de Deus nunca falha. Então, aqui essa primeira recomendação, a ideia é de que no início de cada dia, e isso é tão importante, tão válido, tão poderoso, que a gente inicie o nosso dia estabelecendo a intenção para aquele dia, não é? Então, uma intenção de confiança, uma intenção de conexão, é como se preparasse o nosso psiquismo para entrar naquele dia. Fazendo a nossa oração, conectando com Deus, conectando com a fonte, para que o dia seja, então, um dia, dentro do possível, de abundância. Abundância de recursos, abundância de soluções, abundância de coragem, abundância de esperança. Aceite qualquer dificuldade sem discutir. Hoje é o tempo de fazer o melhor. Faz a sua parte. Nem tudo vai ser resolvido, nem tudo vai ter solução. Não adianta nós gastarmos a nossa melhor energia em discussões estéreis, mas canalizar a nossa energia para fazermos o melhor, contra o nosso melhor, a nossa boa parte, oferecendo à vida a nossa boa parte. Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é cadáver que pensa. Então, a pessoa preguiçosa, e vamos combinar que não é uma preguiça de você trabalhou uma semana inteira e chega no final de semana e você está com um pouco de preguiça, cansado, né? Eu mesma, quando eu paro, muitas vezes é como se assim, um cansaço meio acumulado tomasse conta de mim. Eu já me peguei várias vezes falando, nossa, mas eu tô com muita preguiça. E às vezes me sentindo um pouco culpada, como se não fosse lícito a gente se sentir cansado e ter a possibilidade de descansar. Mas é olhar o nosso dia a dia, né? E ver o aproveitamento das nossas horas, se nós não estamos dedicando um excesso de horas para o descanso, porque quanto mais a gente vai descansando, mais a gente quer descansar, né? E reconhecer o valor das horas e do trabalho. Faça o bem quanto possa. Cada criatura transita entre as próprias criações. Então, olhar o que eu crio, né? O que tem sido as minhas criações no campo profissional, na vida em geral, no campo das relações. Valorize os minutos. Tudo volta, com exceção da hora perdida. Aprenda a obedecer no culto das próprias obrigações. Se você não acredita na disciplina, observe um carro sem freio. Então, fazer a nossa parte e procurar disciplinar o nosso caminhar, porque muitas vezes em nós vão haver impulsos, vão haver desejos, vão haver instintos que querem se manifestar, que querem se sobrepor, mas uma vida planejada, uma vida centrada, uma vida com objetivos, também pede a disciplina que organiza e que nos ajuda, principalmente nesse estágio de maior fragilidade, a ficarmos no caminho certo. Estime a simplicidade. O luxo é o mausoléu dos que se avizinham da morte. Então, o trabalho de simplicidade, de desprendimento das coisas. Eu preciso disso para ser feliz. O que eu posso já me desligar? Por que eu estou guardando isso que eu não consigo usar, que eu não uso mais para nada? Nas coisas mais pequenas, será que eu preciso comprar mais uma coisa? São exercícios pequeninos, mas que verdadeiramente nos ajudam nesse trabalho tão importante de desprendimento da matéria. Perdoe sem condições. Irritar-se é o melhor processo de perder. Voltando ainda à simplicidade, eu gosto muito do pensamento de que o homem mais rico é aquele que tem menos necessidades, né? Então, quanto menos necessidades a gente tiver, em mais abundância a gente vive. É uma coisa que dá o que pensar. Use a gentileza, mas de modo especial dentro da própria casa. Experimente atender aos familiares como você trata os visitantes. Essa também é uma evocação, um convite que Emmanuel faz, que nós
olhemos e lidemos com as pessoas que estão dentro da nossa casa como se fossem os visitantes, a quem a gente oferece o melhor tratamento, as maiores gentilezas. Em favor de sua paz, conserve fidelidade a si mesmo. Lembre-se de que no dia do Calvário a massa aplaudia a causa triunfante dos crucificadores, mas o Cristo solitário e vencido era a causa de Deus. André Luiz. Muito lindo esse 10º item desse capítulo intitulado Tranquilidade, conservar a fidelidade a si mesmo, principalmente aos nossos princípios mais elevados, aquela intenção que a gente estabeleceu no início do dia dentro da nossa oração. A gente estabelece a intenção e a gente procura através da disciplina, através da simplicidade, através da gentileza, da amorosidade, né? Da alegria e do trabalho, manter-nos fiéis a nós mesmos, aos nossos propósitos, principalmente aquilo que está alinhado com a vontade de Deus. Então, vale a pena reler essa paginazinha, tranquilidade, que nos ajuda verdadeiramente a ter um dia a dia mais tranquilo, mais sereno, mais em paz. Que Deus nos abençoe.